Olá, bom dia. Você já ouviu falar no método canguru? Pois bem, esse método é obrigatório em todas as maternidades do Brasil desde maio de 2002. Neste domingo, onde se comemora o Dia das Mães, o Diálogo Rural vai falar sobre o programa Mãe Canguru, que é desenvolvido na maternidade Escola Januário Cico. Aqui contamos com a presença do pediatra Rui Medeiros, que é coordenador do programa, e contamos ainda com a participação da coordenadora de comunicação do Sinteste RN, Gianeide Lima. Bom dia, doutor Rui. Bom dia, Gianeide. Bom dia. Doutor Rui, um programa tão bonito como Mãe Canguru, que já foi colocado aí também pela imprensa, já saiu na mídia, mas vamos esmiuçar para o nosso telespectador, que talvez o grande público não saiba esse importante trabalho desenvolvido que começa a salvar as crianças desde pequenininhas, as crianças prematuras. Que método é esse da Mãe Canguru e como ele surgiu? O método canguru, ele surgiu na Colômbia, em Bogotá, através de 2 médicos que começaram a ter a necessidade, pela falta de incubadoras, e eles começaram a observar que esses bebês cangurus, na posição marsupial, naquela posição do canguru, um saquinho, ele poderia melhorar essas condições, dando uma temperatura mais adequada e outros que a gente vai falar mais adiante. Então, surgiu exatamente em 1997 e aqui no Brasil começou em 2002 com o Ministério da Saúde, com a implantação a nível de Pernambuco, no IMIP, e que deu muito certo e depois se difundiu para o restante dos estados, que hoje a grande maioria tem o bebê canguru implantado. Que benefícios o contato, né, com a mãe, a pele, né, da mãe com o bebê, o que é que isso pode trazer de benefícios para o bebê prematuro? Veja, o bebê prematuro, ele é um bebê que é deficiente como um todo. Tudo dele é um pouco deficiente. Ele não tem tecido celular da gordura para o frio, ele precisa de mais carinho porque ele foi retirado antes do tempo de nascimento. Geralmente essas crianças nascem com 6, 7 meses, ou seja, o último trimestre, que seria o trimestre de maior desenvolvimento desse bebê, ele foi retirado, ele se perde. Então seria necessário que a gente fizesse esse contato íntimo, pele, mãe, bebê. Então essa posição bebê canguru proporciona a ele o calor materno, manter essa temperatura que é importantíssimo para o bebê prematuro. Os batimentos cardíacos da mãe acalmam esse bebê, porque ele passou a vida toda, foi a única coisa que ele conheceu, tá certo? Ele ganha mais peso, ele cresce mais rápido. Então, todo esse contato é muito importante. Mas o que eu acho mais importante desse contato é exatamente a formação familiar, porque na hora que a gente tem esse contato, um contato mais íntimo, mais aconchegado, chega junto o pai, a avó, a família. Coisa que a gente está vendo nos últimos tempos que está um pouco difícil de unir. Verdade. Então, esse contato não é só o contato bebê, mas um contato mais generalizado. Um suporte maior familiar. Um suporte familiar. Contato família, né, acaba sendo. Exatamente. Doutor Rui, e para ter essa preparação para o projeto Mãe Canguru, como é a receptividade da mãe desde seu início? E se sabe que vai ter um bebê prematuro, não é fácil para a mãe saber que a criança vai nascer um pouco antes que se do previsto, né? Tem até aquela ansiosidade aqui da mãe, ansiosa. Como é que trabalha, principalmente a mãe, que ela vai ser a portadora, que vai ser, digamos assim, o canguru para receber essa criança? Bem, a primeira coisa que a gente tem que colocar é que a mãe, na maioria das vezes, não sabe que vai ter o bebê. O bebê vai nascer e ela vai para a maternidade e lá o bebê nasce. Então pega ela de surpresa. Muitas vezes ela não está nem preparada para isso. Psicologicamente ela não está preparada de maneira nenhuma. Com isso aí, esse bebê geralmente ele nasce e vai de imediato para a UTI. É a primeira grande separação que a gente tem desse bebê. Quando dá tempo ainda de entrar em contato pele a pele, a gente ainda faz, mas na maioria das vezes tem que agir rápido, porque tem que ir para a UTI, para entubar, para deixar no respirador. E a partir daí, toda uma equipe multiprofissional começa a atuar em cima dessa mãe no sentido do esclarecimento. E assim que ela tiver condições
físicas, psicológicas, de ir à UTI, ela será levada à UTI para conhecer seu bebê e tocar pela primeira vez, que esse primeiro toque é o mais importante dentro do bebê canguru. Tem algum receio, alguma mãe já teve receio em participar do programa? Desde o início que o senhor participa? Tem mães que se negam. Não queria participar do programa. E não é obrigada a participar do programa, tá certo? Só participa do programa aquela mãe que quer. É importante que a equipe multiprofissional seja competente de convencê-la que ela é a mãe do bebê e que o bebê está precisando dela naquela hora. Mas um número muito pequeno, acho que não chega a 0,5% das mães que têm esses bebês prematuros, é que geralmente dão não para a gente. Na maioria dá o sim. Até porque é filho, né? Filho, exatamente. Doutor Rui, desde quando a maternidade desenvolve esse método canguru, quantos leitos, desde quando e quantos leitos neonatal existem? Bem, a gente tem mais de 10 anos que desenvolve o método canguru, porque tudo isso foi um processo que foi se instalando, mas a gente não tinha espaço para cumprir a portaria ministerial 930, que determina como é esse método canguru. Há 5 anos atrás, nós começamos a implantar realmente e entrar em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, no sentido da gente proporcionar um espaço melhor para esse bebê. E conseguimos, com a maternidade agora, um espaço excelente, onde a gente está tentando reformular, reimplantar esse bebê canguru. Já está funcionando a todo vapor. E as UTIs neonatal, quantas são? Tem outra que você falou sobre a quantidade de leitos. Isso. Atualmente, a gente tem 18 leitos de bebês canguru na maternidade Escola Januário Silva, localizado no segundo andar da maternidade, onde a gente proporciona a essas mães o melhor aconchego possível, tenta colocar no colo essas mães, tenta acolhê-la de uma forma toda especial. Então, doutor Rui, que a gente vem falando, e a Janete colocou muito bem, sobre a questão dos leitos. É necessário ter o leito da UTI para que se tenha um projeto? É necessário que tenha o leito na UTI, porque a fase 1 desse programa, que nós vamos falar na fase 1, na fase 2 e na fase 3, a gente precisa ter essa UTI. A UTI montada e capacitada, com pessoas capacitadas, uma equipe multiprofissional capacitada para tocar essa UTI, que é exatamente o primeiro momento mais difícil daquele bebê. O Diálogo Plural vai para o pequeno intervalo e volta daqui a 30 segundos. Continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que hoje, comemorando o Dia das Mães, conversa sobre o projeto Mãe Canguru, com a presença de Dr. Rui Medeiros, que é pediatra e coordenador do programa na Maternidade Escola Januário Silva, e contamos ainda com a presença, a participação de Janete Lima, que é coordenadora de comunicação do Sinteste RM. Dr. Rui, no bloco anterior, o senhor começou a dar uma pinceladinha sobre as 3 etapas do programa Mãe Canguru. Quais são essas etapas? Vamos retomar essas etapas, 3 etapas, quais são elas e como é que se implantam? Bem, o método canguru, ela tem, assim, didaticamente falando, tem 3 etapas que elas se misturam um pouco. Tá certo? Mas a gente tenta dividir em 3 etapas. A primeira etapa seria a etapa da UTI neonatal. Aquela primeira etapa onde o bebê chega, ele é entubado, a mãe vai ter o primeiro contato com o bebê. Dentro dessa fase, ele já pode fazer o contato pele a pele, mesmo entubado, se ele estiver mais ou menos estável, com os parâmetros mínimos dos aparelhos, a gente pode fazer sem problema. Tá certo? Temos aí ele parte daí para uma segunda fase, quando ele atinge 1,250 kg, que está com dieta plena, se alimentando e ganhando peso, ele é liberado para a segunda fase, que é a fase do bebê canguru, que é a fase 2. Essa é na enfermaria. Então essa mãe fica com a gente desde o nascimento até a saída, e ela tem um leito para ela exclusivo, para ela acompanhar esse bebê. Então ela fica recebendo todas aquelas orientações de dieta, no sentido que o objetivo final dele é atingir no mínimo 1,6 kg, está equilibrado tanto a parte cardíaca como pulmonar e
em aleitamento materno exclusivo, para passar para uma terceira fase, que é a fase do acompanhamento ambulatorial. Então, a gente muitas vezes faz acompanhamento até semanal desse bebê, se for necessário. A maior dificuldade que a gente tem aí é exatamente na terceira fase, porque elas vão para casa e a maioria do interior. Para voltar é um pouco difícil. Aí perde esse contato. Não, porque a gente tenta entrar em contato, hoje em dia elas têm a rede social aí solta e elas entram em contato com a gente e a gente entra em contato com elas. Quando elas faltam, elas mesmas entram em contato, a gente remarca. Eu acho que a gente não perde quase nenhum, a perca é mínima. Nessa terceira etapa, já que a mãe sai com a criança, ela, digamos assim, ela recebe um checklist do que tem que fazer em casa, ou esse acompanhamento exatamente para perceber, ter esse acompanhamento? Veja, durante o período de tempo que ela passou internada, na primeira fase principalmente e na segunda, ela tem uma reciclagem, a gente poderia dizer assim, uma reciclagem de mãe. Ela aprende a dar uma dieta, ela aprende a trocar uma fralda, ela aprende a dar um banho no bebê e ela aprende diversas coisas do dia a dia. Por isso que eu digo, não é só o bebê estar pronto, a mãe também tem que estar pronta. E esse checklist na alta a gente dá porque é necessário que ela saiba que medicação esse bebê vai sair tomando, tá certo? Quando é que ele vai ter que retornar, se tem algum exame para executar, se tem um exame mais difícil de se fazer para a gente já encaminhar para ser feito. Então, todo esse checklist é feito. E geralmente a gente manda, vamos um exemplo, se um bebê sai de alta da terça até a sexta, ele volta na segunda-feira. Se ele sai da segunda, da terça até quarta, quinta, a gente já bota para a sexta-feira, porque a gente só tem 2 dias de ambulatório, porque só temos 2 médicos fazendo ambulatório. Então, é na segunda-feira e na sexta-feira. Ok. Doutor Rui, desde que o programa teve início, o tempo que os bebês prematuros permanecem na maternidade diminuiu? Diminuiu, sim. Diminuiu porque as condições que a gente dá a eles são bem melhores. E o bebê canguru faz com que uma das metas dele é exatamente diminuir esse tempo de internação. E mãe que faz bebê canguru é mãe que passa pouco tempo internada. Geralmente eles saem com mais precocidade. Por quê? Porque eles ganham mais peso, eles crescem mais, eles têm menos intercorrências durante o período do internamento. Então, geralmente, já diminuiu. Não diminuiu a quantidade de prematuro que chega para a gente. Agora, vale ressaltar, é importante que essa questão do tempo não tem limite. Vai depender das condições do bebê. Tanto fica a mãe quanto o bebê na maternidade. A mãe fica internada desde a hora do parto dela, ela fica junto com a gente. Ela tem um leito para ela garantido, onde ela fica internada, a não ser que ela tenha algum problema que precise ir para casa. Mas a maioria delas ficam acompanhando o bebê na fase 1, que é a fase da UTI, depois vai para a fase 2, que é a fase que eu tomo realmente, que eu entro em contato com elas, e depois a gente encaminha para a fase 3, que vai ficar comigo e com uma colega nossa, que faz também um ambulatório. É importante, doutor Rui, acho que a Janeide falou uma coisa interessante, que, digamos assim, para a mãe que está nos assistindo, ou aquela que vai ter uma criança, ou para o público em geral, que não é um período fixo, né? Quer dizer que a maternidade, que já é um projeto, mas assim, 15 dias, 20 dias, não tem esse período fixo, né? Eu tenho mães que chegam, tenho mães que passam 3, 4 dias com o bebê prematuro, quando chega na segunda fase, ou passa 15 dias, mas eu tenho mãe que passa 4 meses com a gente, 5 meses, teve mãe já passar até 6 meses. Então, é uma coisa que é aberto para elas, que é para elas usufruírem disso aí, é um direito delas acompanharem seus bebês. E assim, a maior importância do projeto em si é exatamente diminuir a mortalidade infantil, que é exatamente nessa fase e devido à patologia que é a prematuridade. Doutor Rui, e os profissionais envolvidos? Um projeto grandioso como esse, bonito e essencial. Claro, tem que ter, como o senhor falou, acho que no primeiro bloco, sobre uma equipe multidisciplinar. Quem são esses médicos envolvidos? Quem são os profissionais que são envolvidos, que recebem essa mulher e acompanham esta mãe? A gente poderia tentar falar primeiro na parte administrativa. A gente só tem um
projeto Mãe Canguru se a gente tiver uma gestão que aceite isso. Então, a gestão da maternidade escola aceitou desde o início a implantação do projeto e, assim, a implementação desse projeto, ele desde o início, ele dá o maior apoio. Mas existem profissionais, assim, que são essenciais para todas as fases que a gente passa. Então, todos os médicos neonatologistas, a gente tem as enfermeiras, nós temos os psicólogos, nós temos fonoaudiólogos, fisioterapeutas, a gente tem terapeuta ocupacional, os técnicos de enfermagens, todos eles são assim, têm que ser muito gabaritados para fazer o bebê canguru. Não é todo mundo que consegue fazer aquilo ali. Não é o profissional que quer participar e vai. Não. A assistência social, o assistente social para a gente é essencial, a gente tem que ter ele junto da gente com essa participação. O psicólogo, que tem que estar, porque não é fácil conduzir essas mães durante esses 6 meses em regime de internamento. Então não é fácil. Então a gente precisa toda dessa equipe, cada um fazendo a sua parte e a gente chega lá. Fala, Janeiro. Então, dentro do programa Mãe Canguru, existe o uso da espiritualidade. Sim. E religiosidade através daquele grupo Mães em Oração. Exatamente. Como isso funciona e quais os resultados obtidos? Bem, a gente começou a observar que o brasileiro em si, ele tem esse lado espiritual que é muito aguçado. E todas elas têm uma tendência à oração e ao agradecimento a Deus, ao Senhor. E a gente começou a pensar, junto com uma colega nossa, que é Juna, que veste a camisa do Bebê Canguru, como é que a gente poderia fazer um projeto de modo que a gente não fosse voltado para a nossa religião. Sou católico e voltar para ser só católico. A gente deveria respeitar todas as religiões que estavam ali. Então a gente fez esse projeto, projeto Mães em Oração, e que a gente se reúne uma vez por semana. E a gente vai passando para elas toda a espiritualidade da Bíblia, a gente tende a ler. Se hoje é o católico que vai fazer essa pregação, a gente tende a colocar o evangelho do dia. Faz um ato ecumênico. Um ato ecumênico, onde a gente, todos têm direito à vez e à voz, entendeu? Lógico, cada um respeitando suas individualidades. Mas hoje funciona muito bem, toda semana a gente tem, é um momento que elas, de entrega a Deus, é um momento que elas entregam o filho delas, entendeu? De coração, apresenta ao Senhor e pede lá cura, ajuda espiritual e força para superar fé, né? Que é muito importante. Para superar aquelas dificuldades. O Diálogo Plural vai para o seu mais um intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho, continuando com o programa Mãe Canguru. Eu deixo uma perguntinha para o doutor Rui responder no próximo bloco. Se fala muito na questão da humanização da medicina, né? Eu acho que o projeto traz essa questão da humanização. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela no próximo bloco, em que aspecto se coloca, até com a família, como você bem colocou no primeiro bloco. Nós voltamos em 30 segundos, continue aí. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o programa Mãe Canguru. Temos a presença de Dr. Rui Medeiros, que é o coordenador do projeto, é pediatra da Maternidade Escola Januário Cico, e contamos ainda com a presença da coordenadora de comunicação do Sinteste RN, Gianeide Lima. Doutor Rui, no bloco anterior deixei uma perguntinha para ser respondida agora sobre a questão da humanização. Em que aspecto de humanização esse trabalho, esse programa trabalha, que eu acho que é no todo se trabalha ele, não é isso? Aquele bebê que tem risco, a gente trabalha essa parte da humanização. Então, a humanização dessa mãe, ou do programa, ou do projeto, ele começa exatamente com a chegada dessa mãe. Deveria começar essa humanização já no pré-natal. Então, deve-se começar no pré-natal. E a gente, na maternidade, tende a fazer já com a chegada dessa mãe e a preparação dela para ela receber esse bebê prematuro. E essa humanização no pré-natal, a dificuldade maior é exatamente em a mãe ter acesso a médicos que possam dar essa assistência? Acredito que seja isso aí, o acesso à rede que está um pouco com dificuldade. Então a gente realmente tem no interior uma dificuldade muito grande de ter ginecologistas e obstetras que possam fazer um pré-natal de alto nível. Ok, Janine. Doutor Rui, com relação a óbitos, o número de óbitos, depois desse programa,
diminuiu na maternidade Januário Ciclo? Muito. Caiu um bocado. A gente tem uma diminuição, eu não estou com os números atuais, mas a gente já discutiu sobre isso aí e já viu que houve uma queda muito grande com a implantação. Vamos dizer, nesses 6 últimos anos, a gente já teve uma diminuição dessa mortalidade, entendeu? Dentro da maternidade. O grande problema é quando sai da maternidade e que a gente muitas vezes perde esses bebês em casa. Doutor Rui, nas maternidades, a gente colocou no primeiro bloco, eu falei sobre a questão da obrigatoriedade desde 2002. Né? Nas maternidades aqui no nosso estado, é interessante, seria que todas optassem também por essa questão do projeto, Veja, exatamente para diminuir essa mortalidade. A primeira coisa que você utilizou aí, o termo obrigatoriedade. E na realidade não é esse o termo utilizado, porque o Ministério da Saúde ele deixa muito aberto para aquela maternidade que achar que deve. Não existe nenhuma maternidade privada que faça isso, porque demanda muito dinheiro. E até porque a maternidade que não tem UTI não pode ter Exatamente, projeto, né? mas a maioria das privadas tem UTI e não faz o bebê canguru em si. Eles trabalham, a mãe vai para casa, E o bebê fica internado. E a gente não, a gente faz exatamente o contrário. Não existe essa obrigação. Existe o quê? Que essa maternidade cumpra as condições, primeiro se interesse e cumpra as condições que a portaria ministerial recomenda. E seria o custo maior exatamente essa dificuldade das maternidades em se colocar, porque demanda de profissionais... Acredito que sim, acredito que seja mais o custo operacional. E nessa questão dos custos, a maternidade Januário Ciclo, digamos assim, que tem a EBSER por trás, que está administrando, é mais fácil para as maternidades públicas colocar isso em prática? Veja, o governo federal não é a partir da EBSER, mas antes da EBSER, o governo federal, desde que lançou em 2002 as suas primeiras portarias, ele já dá um incentivo muito grande, inclusive de formação assim, de pessoal. Então a maioria dos profissionais, esses que fazem a parte de bebê canguru, de técnico, de psicólogo, eles estão treinados com o bebê canguru. Então não é da agora, já vem de muito tempo. Agora a gente teve uma melhora muito grande com a chegada da EBSER. Por que tivemos? Porque a gente tinha uma deficiência muito grande de pessoal. E esse pessoal começou a chegar assim, em larga escala. Então para a gente é muito bom. Deu condições para a gente trabalhar cada vez melhor. Eu só queria abrir um espaço na questão quando você me falou lá atrás, na questão da humanização. Sim. A humanização não é só acolhimento, mas a humanização é respeito a esse bebê canguru, esse bebê prematuro que está dentro de uma UTI. Para que a gente humanize, é necessário que a gente tome condutas que são condutas educadoras. Exemplo, diminuir a luz dentro da UTI. Isso é uma medida de humanização, para que o bebê durma na penumbra. Todo dia tem um momento do silêncio, onde a gente para 1 hora a UTI e ninguém mexe em nada. O bebê, todos eles ficam dormindo. A questão da dor. Hoje é muito batido a questão da dor. Todo procedimento que a gente vai fazer em UTI neonatal, com prematuro, a gente tem que suprir essa dor. Geralmente através de uma dor, através da sucção. Então a gente geralmente coloca uma lãzinha misturada com açúcar, com glicose, para ele sugar, que ele libera a endorfina, diminui a dor e a gente consegue fazer o procedimento. Então tudo isso também faz parte de uma humanização. Então a gente tem que ter toda uma equipe treinada para isso aí, para a gente não ultrapassar os limites daquele bebê. Então esse respeito eu acho que é muito mais a humanização do que o próprio só acolhimento dessa mãe. Até porque a criança não tem nem como reclamar. Não tem como reclamar, a gente reclama pela carinha dele. Vale salientar que esse método canguru, né, pode ser também praticado pelo pai. Né? Como é que se dá esse processo com relação ao homem? Não é só pelo pai, não é só pelo pai. É através dessa rede social que é formada, tá certo? Porque muitas vezes quem fica com a mãe, com aquela mulher, não é uma vizinha, é uma avó, é uma tia, é uma companheira. Muitas vezes hoje a gente tem essa questão. Então a gente libera isso aí para que eles façam esse bebê canguru, tá? Geralmente a gente fica
orientando. Mas esses pais, eles têm pouco tempo de visita, porque eles trabalham, a maioria deles trabalham. Mas quando eles vão visitar, na hora que eles chegam, é liberado para eles fazerem 1 hora de bebê canguru. Para que aquele bebê sinta o pai junto. E o pai sinta o filho. Sinta né? o filho. Também. Então, esse vínculo firmado é aquilo que eu digo que a gente precisa fortalecer essa família. A gente tem que fortalecer a partir daí, dessa criança que chegou. Não dizer que ele veio para separar o pai da mãe. Não, ele veio para unir. Então, isso é muito importante. E ele já começa a sentir Já daí. começa a sentir a partir daí. Para ele começar a vivenciar o que é o ser um pai canguru. Doutor Rui, e na relação às doenças, questão de infecção ou outros status, isso aumenta a força da criança, do prematuro, a melhorar em alguns aspectos que não causem outras infecções? Com certeza, hoje também já é comprovado que o bebê canguru, a posição bebê canguru, ele proporciona à mãe ter mais facilidade de amamentar e com isso aí aumenta também a resistência desse bebê. Então fazendo com que o índice de infecção caia e vai lá para baixo. Então o índice de infecção que a gente tem dentro da segunda fase é muito pequeno. A gente tem mais na primeira fase porque geralmente são as causas que já vêm do parto ou do pré-parto. Entendeu? Mas depois que ele sai da UTI, o índice de infecção cai muito. Doutor Rui, e nós estamos chegando no final do nosso programa, mas qual é, digamos assim, o senhor que participa e coordena, qual é a grande vitória desse projeto? A grande vitória é a gente saber que a gente deu tudo do nosso conhecimento e que a gente consegue ver aquela criança sair saudável e saber que ela vai crescer saudável. Isso é o que é gratificante. É 3, 4 anos depois você se encontrar com essa mãe e essa mãe vir com aquela criança apresentar você novamente. Isso é gratificante. Isso emociona até. Doutor Rui Medeiros, que é o coordenador pediatra, médico pediatra e coordenador do programa Mãe Canguru da Maternidade Joana Chico, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Rural. Eu que digo obrigado por abrir esse espaço para a gente divulgar um pouquinho mais do que a gente está fazendo na universidade. Janeide Lima, que é coordenadora de comunicação do Sinteste RN, obrigado também pela sua presença aqui. Eu que agradeço e quero parabenizar desde já o doutor Rui e a toda a equipe que faz esse projeto maravilhoso. Tá, muito obrigado. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Rural, acompanhe as nossas atualizações no Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo.